Olá, meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um dia, hoje dia 15 de abril, terça-feira da Semana Santa. E estamos rumo à semana mais importante, ao fim de semana mais importante para a igreja. No final dessa quaresma, quão rico está sendo para nós esse estudo para permanecermos firmes na igreja, fundada por Jesus Cristo, meu irmão? A querida Igreja Católica, a igreja fundada por Jesus Cristo, como vimos e estudamos. E hoje, nesse 36º dia, nesse 36º capítulo, a igreja nos traz este título: promove a justiça e defende a dignidade humana pela sua doutrina social. Olha que lindo isso! Promove a justiça e defende a dignidade humana pela sua doutrina social. E eu quero começar mais este estudo com a leitura da Palavra de Deus. Eu convido a você que está com ela a meditar comigo, a abrir, estudar. Ela vai se encontrar em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aqui vai falar, desde o início a dignidade do homem. Capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim para nós: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus o abençoou, frutificai e disse: multiplicai-vos e encheis a terra. Submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essas são palavras do Senhor para nós. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós já vemos Deus, ele fez o homem à sua imagem, Aqui vai falar, façamos. Aqui é o plural, Nós já vemos a Trindade aqui fazendo o homem à sua imagem e semelhança. Mas nada mais digno do que defender esta dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos que o homem, ele caiu no pecado, manchando essa dignidade, manchando essa imagem. Mas Jesus, ele veio para nos restaurar. Ele veio para nos restaurar esta imagem e semelhança. E aqui o autor, ele vai trazer um texto muito intenso, muito comprido, E ele vai trazer aqui a história, a profecia de Amós, onde ele fala, que ele viu que as pessoas estavam engolindo os pobres, Amós capítulo 8, versículo 4 ao 5. Vai falar, eu vi isto, que vós engoliu os pobres e fazei perecer as multidões. Aqui eles estão falando de muitos que pereciam, por trabalhos forçados e coisas semelhantes, que os celeiros estavam cheios para eles, mas para o pobre, o trigo estava faltando. Então ele traz daqui também a citação de Moisés no Egito, onde ele vai lá tirar o povo do Egito, porque Deus escutou o clamor, porque eles estavam padecendo, estavam sofrendo, com a escravidão do povo. E daí vai falar, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e levarei a uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Jesus é este novo Moisés que nos conduz ao povo de Deus. Então nós vemos Deus sempre trabalhando pela dignidade e o sofrimento do povo. E aqui o autor, ele vai trazer para nós: se lermos com atenção os textos dos santos padres da igreja, desde os primórdios, vamos perceber uma forte no conteúdo social. Na passagem do século XIX para o século XX, na aurora da Revolução Industrial, a igreja percebe que estão acontecendo algumas coisas novas. No documento, Rerum Novarum, na sociedade, isto se refere especificamente no processo da industrialização e o surgimento da classe trabalhadora
O mundo aos poucos vai se dividindo em dois blocos. Os que se preocupam respondem à nova situação, o socialismo e o capitalismo, sob a liderança do Papa Leão XIII. Em 1891 é publicada a primeira encíclica social, indicando fortemente o que costumamos chamar de doutrina social da Igreja. Foi a Rerum Novarum, o católico praticante quer conhecer com segurança o seu magistério oficial, que diz a política, a educação, a economia, o trabalho, a justiça, a família, a relação, a diplomacia e tantos outros temas da natureza social, que deve ler o compêndio da doutrina social da Igreja, organizado e pedido pelo João Paulo II e publicado no ano 2004, pouco antes da sua morte, e é o testamento social para o trabalhador. A base da doutrina social da Igreja é a convicção pública de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, como lemos nesta passagem. Nisto resiste a afirmação da dignidade humana, o princípio social da fundamentação desoladora no bem comum, da destinação universal dos bens, solidariedade, subsidiariedade, participação, justiça, caridade, opção e referências pelos pobres. O bem comum desta necessidade que promove o bem-estar de toda a sociedade, evitando individualismo excessivo. A solidariedade enfatiza interconexões, responsabilidade mútua entre as pessoas, buscando superar a dignidade e a injustiça social. Propõe que as decisões devem ser tomadas em um nível mais próximo possível das pessoas afetadas, permitindo a participação ativa na comunidade. A opção preferencial pelos pobres direciona a atenção especial aos mais vulneráveis, refletindo o compromisso cristão com a justiça social. Ao longo do tempo, a doutrina social da Igreja tem sido aplicada em diversas situações, orientando as ações pastorais e sociais da Igreja em resposta aos desafios contemporâneos. Ela representa um esforço contínuo para traduzir os princípios do Evangelho em respostas concretas às questões sociais, visando a construção de uma sociedade mais justa e solidária. É bom que o católico praticante conheça esse rico patrimônio da doutrina social da Igreja. Podem levar e confundir com algumas linhas teológicas ou referências ideológicas partidárias. O católico convicto, fiel, estuda a prática do magistério da Igreja. Vamos elencar principais encíclicas sociais aqui. Nós vemos 11 documentos aqui que o autor ele traz para nós, né? A Rerum Novarum, que foi trazido, 40º ano, em 1931, Mater e Magistra, Pacem in Terris, Populus Progressivo, Lombari Exercus, Solicitus Reis Sociales. Aqui nós vemos 11 documentos que ele traz para nós. Essas encíclicas sociais fornecem uma base sólida para a doutrina social da Igreja, oferecendo orientações, ética, princípios para lidar com os desafios sociais ao longo dos anos. O católico praticante procura ler essas encíclicas, especialmente os mais recentes, evitando a presa fácil dos diabos de plantão, que criticam tudo que tem a aparência de social. Para algum, parece que a Igreja deveria ficar contínua nas sacristias. O Papa Francisco é muito claro em seu apelo. Na Evangelho Gaudium, número 49, publicado em 2013, primeiro ano do seu pontificado, ele diz: saiamos, ele repete 2 vezes para nós, para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Olha que importante isso para nós, irmãos. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e lameada por ter saído pelas estradas, e uma igreja infernada e fechamento na comodidade de agarrar as próprias seguranças.
Não quero uma igreja preocupada com o centro, que se acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos. Se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar as nossas consciências, que haja tantos irmãos nossos que vivem sem força, sem luz, sem consolação, sem amizade com Jesus Cristo, sem a comunidade de fé que nos acolha, sem horizonte, sentido de vida, mas que no temor de falhar, espero que as mova o dedo de nos encerrarmos nas estruturas que dão uma falsa proteção, nas normas que transformam em juízes implacáveis no hábito de que sentimentos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta, e Jesus repete sem cessar: dá-lhes vós mesmos de comer. No Brasil, uma forma mais prática de anunciar e promover o compromisso com a dimensão social da fé é a campanha da fraternidade que nós vivemos nesta quaresma, inserida pela pedagogia de conversão todos os anos na quaresma. São tantas riquezas na Igreja Católica que é impossível não ser feliz por pertencer à Igreja fundada por Jesus Cristo. Aqui o autor ele traz isso para nós, e eu queria trazer aqui também a dignidade da pessoa humana, né? Toda pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus e possui um valor inefável. O seu valor como filho de Deus, a imagem de Deus, a Igreja reconhece como inefável. A dignidade da pessoa humana é a base da visão moral da Igreja sobre a sociedade. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 19 e 29, 1929. O bem comum. A organização da sociedade deve favorecer o desenvolvimento integral a todos. Irmão, é a todos. O bem comum compreende um conjunto das condições vivas da sociedade que permitem aos grupos e a cada um dos seus membros atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1906. A solidariedade é o compromisso firme, perseverante que ao empenhar o bem pelo próximo. A solidariedade, sem dúvida, como a virtude cristã. Papa João Paulo II, na sua encíclica número 40. Nós vemos, a Igreja não propõe um sistema político. Presta atenção, irmãos. A Igreja não propõe um sistema político, mas princípios que iluminam essa ação concreta. Então ela ilumina que essa ação seja concreta. Ela promove a justiça social, defendendo os pobres, marginalizados, os oprimidos, com a forma de realizar o Evangelho no mundo. A missão própria da Igreja A missão própria que Cristo confiou à sua Igreja não é uma ordem política, econômica ou social, mas é uma ordem religiosa. Mas desta missão religiosa decorrem uma função, uma luz, uma força que podem servir de estabelecer e consolidar a comunidade humana segundo a lei divina. No Concílio Vaticano II, Gaudium Est 42. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1930. O respeito pela pessoa humana implica o respeito pelos direitos que decorrem da sua dignidade enquanto criatura. E nós vemos aqui a doutrina social da Igreja, uma resposta concreta aos mandamentos do amor, onde Jesus ele nos traz, amar ao próximo como a nós mesmos. Ao defender os pobres, a dignidade humana social, a Igreja manifesta a presença do reino de Deus no mundo. Irmãos, olha quão lindo é para nós. Nós estamos vendo, nesse contexto, até o próprio autor no começo ele traz isso. Temos falado nos motivos anteriores para se referir por ser católico, hospitais, escolas. Nós vemos o quão rico é isso para nós. E o que ficou muito forte ao meu coração nesta leitura, nessa meditação, na dignidade humana, pela justiça, e essa doutrina social da Igreja. Eu vejo quão rico é a Igreja, quão lindo, quão grande é. Muitos acham que é somente a igreja física, onde nós vamos na missa aos domingos, quem tem a oportunidade de ir à missa diária. Nós vemos
muitos falam, a igreja é só... Não, a igreja não é só isso, irmãos. Olha quão grande é. Ela se preocupando com a dignidade humana, social, no trabalho, na educação, na saúde. A igreja não é somente aquele templo, a igreja é um todo, onde ela leva Cristo a todos, como foi trazido para nós. A preocupação dela, dessa doutrina social da igreja, em resposta a todos os mandamentos que Deus fez do amor, em resposta a tudo que Jesus ensinou, ela está no âmbito de tudo na sociedade, no mundo. E ela se preocupa comigo, com você, ela se preocupa com a dignidade humana, ela se preocupa com a justiça, com a caridade, com a dignidade, com o trabalho social, ela se preocupa. Nós vemos documentos aqui que são citados pelo Papa Leão XIII, onde ele trouxe para nós nessa encíclica publicada pelo Papa, aborda as condições de trabalho durante a Revolução Industrial e defendendo os direitos dos trabalhadores, reconhecendo o direito da propriedade privada e promovendo o papel da família. Olha que lindo! A igreja entrando, né, na ação social, no trabalho, na família. É isso, ela se preocupa. A igreja não é só aquele templo que nós vamos, não, a igreja é um todo. Por isso que nós falamos que ela é católica, porque a católica é universal, ela está em tudo, irmãos, ela está em tudo. Ela trabalha para o processo da dignidade humana. Ela é chamada a fazer aquilo que o próprio Jesus fazia e fez. Ela é a imagem de Jesus, ela é o corpo místico de Jesus. A doutrina da igreja é a resposta concreta do mandamento do amor. Mateus 22, 37 ao 40. Ao defender os pobres, a dignidade humana e justiça social, a igreja manifesta a presença do reino de Deus no mundo. Por isso que Jesus falava, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Qual é esse reino de Deus, meu irmão? É a igreja. O reino de Deus que Jesus estabeleceu é a igreja católica, universal. Que nós sejamos felizes por participar dessa igreja fundada por Jesus Cristo, a igreja católica, porque ela nos defende na justiça, na moral, na ética, em todos os âmbitos. Ela está trabalhando para em defesa de cada um. Que Deus abençoe você e vamos ser felizes por ser católicos.